Agora, produzir não é fácil, né? Então, o amendoim, ele tem alguns cuidados especiais, a prática de manejo, ele precisa de algum revolvimento de solo e a colheita dele exige aí equipamentos especiais, senão você vai ter que colher na mão. Então, quais são os principais pontos para quem está nos assistindo aqui ou nos ouvindo, de destaque ou de experiência que a pessoa precisa ter, que o produtor precisa ter? O que eu vou fazer para trazer o amendoim pro meu sistema, seja para anteceder um algodão, seja para anteceder um milho, ou mesmo na reforma de uma pastagem, já que aqui no Centro-Oeste nós não temos áreas muito expressivas de cana. Então, assim, para a gente iniciar, acho que é importante contextualizar a fenologia da planta. O amendoim nos primeiros 25, 30 dias, qual que é o objetivo da planta? É crescimento radicular e crescimento do docel. Quando a gente inicia ali em torno de 25, 30 dias, eu tenho a emissão da primeira flor. Então, a fecundação dessa flor ocorre na presença de luz. Então, logo em seguida, tem a emissão do ginóforo, que vai em direção ao solo e a estrutura reprodutiva penetra no solo. Então, a gente chama isso de geocarpismo. E aí, a partir disso, na ausência de luz e o atrito que essa vagem vai gerando com o solo, você tem crescimento da estrutura reprodutiva da vagem. Essas estruturas reprodutivas ficam na camada de 0 a 10 centímetros. Por mais que o amendoim se desenvolva no interior do solo, os frutos não têm relação nenhuma com a raiz. A raiz do amendoim vai crescer no perfil do solo, se não tiver nenhum impedimento físico e químico, pode chegar até 1 metro de profundidade, e os frutos vão desenvolver na superfície do solo, né, na camada de 0 a 10 centímetros. Já tem um ponto importante. As plantas, de forma geral, né, soja, milho, algodão, nós temos absorção dos nutrientes via sistema radicular, por meio das raízes e folhas. O amendoim também tem absorção de alguns nutrientes diretamente pela vagem, ginóforo. Então, a casca do amendoim é formada principalmente por pectato de cálcio. E devido à baixa transpiração dessa casca do fruto, né, ou legume, você tem pouca redistribuição do cálcio. Então, o cálcio que está na casca do amendoim, ele é absorvido, na grande maioria, diretamente do solo. Isso já começa a dar alguns insights para nós, né? Então, já um ponto importante, eu tenho que ter cálcio de 0 a 10, né, para eu ter uma casca bem formada. E depois, na hora que eu chegar no ponto de falar de qualidade, a gente vai ver a importância disso. Então, logo a primeira coisa que os produtores pensam, né, os técnicos, eu tenho que preparar o solo. Porque se eu tiver um solo com palha, eu não vou conseguir ter uma penetração dos frutos, né, do ginóforo. E, na verdade, isso não é totalmente verdade. Primeiro ponto, nós não podemos ter uma compactação superficial. Mas desde que eu tenha um preparo prévio, né, eu consigo fazer semeadura na palha do amendoim. Então, isso é algo que a gente tem estudado, inclusive. Nós temos um experimento aqui na universidade estudando semeadura direta de amendoim na palha, e é possível obter altas produtividades semeando na palha. Mas 2 pontos importantes: eu não posso ter uma compactação superficial, e segundo, eu tenho que ter uma correção do solo prévio. Então, qual que é o sistema que predomina hoje no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas? Mato Grosso é um pouquinho diferente. Área de reforma de cana, área de reforma de pastagem. Num cenário, né, que o fornecedor ou a usina colhe a cana e logo em seguida o produtor de amendoim semeia o amendoim, eu tenho um período curto para fazer correção do solo. E quando eu não faço incorporação, a reação do corretivo é um pouquinho mais lenta. Isso pode limitar a disponibilidade de cálcio para o amendoim. Então, quando a gente vai iniciar com o amendoim, eu tenho que pensar em 2 pontos: correção do solo para fornecer cálcio e ajustar o pH na faixa ótima para eu chegar naqueles 300 quilos que a planta precisa de N, via fixação biológica. E segundo, não ter uma compactação superficial. E aí tem mais um ponto: quando a gente vai colher esse amendoim, então inicia ali o florescimento em torno de 25, 30 dias, vai emitindo vagem, ginóforo até os 70 dias, mais ou menos, ao cultivar precoce. E lá com 110, 120 dias, eu começo o processo de colheita. Como que eu faço essa colheita? Eu venho primeiro com equipamento, fazendo o arranquio do amendoim, que a gente chama de arrancador. Esse amendoim fica exposto ao sol 2 a 3 dias, em alguns casos até 4 dias, para reduzir a umidade. Em seguida, eu venho com a recolhedora.
Se eu tenho um volume de palha muito grande no momento da colheita, eu posso atrapalhar o processo de recolhimento. Então, o produtor que pensa em fazer plantio direto de amendoim, ele tem que pensar numa planta com relação CN um pouco menor, para que no momento da colheita essa palha já tenha degradado. Isso vai influenciar do tipo de solo. Quando eu vou para um solo mais argiloso, a degradação da palha é um pouquinho mais lenta. Quando eu vou para um solo mais arenoso, a degradação é um pouco mais rápida. Mas eu não posso ter muita palha no processo lá de arranquio e recolhimento.